A gente acabou de chegar, pegamos uma chuva na estrada, um trânsito, mas graças a Deus estamos aqui. Bom, tem 2 recados, pessoal. Vocês sabem que a igreja de Paraty vai ser inaugurada, amém? Então, se você tem o interesse de ir, é só você se informar ali no Envolva-se. E aqueles que completaram o módulo 1, pré-módulo e os ofícios, os certificados estão na secretaria para você retirar. Amém? Aleluia! Bom, muito bom estar com vocês, viu? Que bom que você veio mesmo com essa chuva. Bom, Deus quer falar conosco. Hoje nós viemos com o presbítero João e a Dayana, é minha esposa, e a Sara. O Rafa não veio. Algumas pessoas iam descer também de São Luís, mas infelizmente não conseguiram. Pode ser que alguns venham amanhã. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo então, por favor, em Apocalipse 2, 7. Fala conosco, Senhor. Ministra a sua palavra em nossos corações, nos revela a sua palavra. Só o Senhor tem o alimento certo para nossas vidas. Tem a liberdade aqui, Jesus. Apocalipse 2. Versículo 7. Quem achou, diga achei. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Esqueci minha Bíblia. Pegamos uma aquaplanagem na estrada. A chuva me molhou inteiro. Estou com o pé que é só lodo. Então eu estou me recompondo ainda. Amém? Você tem paciência comigo? Aleluia. 2:7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bom, esse foi o tema que o Senhor Deus deu para esse tempo, para essa semana. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar conosco? É um anseio muito grande, né? Ouvir a voz de Deus. Na verdade, precisa ser um anseio muito grande. E quando tem um tema, eu gosto de ser bem fiel ao tema. E eu parei para analisar um pouco esse versículo. E a primeira coisa que eu noto é que Deus, como um pai que chama a atenção daqueles que precisam ouvir a sua voz, Ele diz para a igreja, amém? Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Podia ser aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz ao mundo, o que o Espírito diz aos incrédulos, o que o Espírito diz aos ímpios, mas não, o que o Espírito diz às igrejas. Então eu vejo dois pontos nesse versículo, um favorável e um nem tanto. O primeiro é que Deus anseia para salvar a igreja. Amém? Deus anseia para salvar a igreja. E como alguém que está chamando a atenção para que ouça aquilo que ele está dizendo, e é tão interessante que nas 7 cartas ele repete a mesma coisa. Se você olhar as 7 cartas que Jesus está falando com as igrejas, ele diz, olha, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele também já tinha falado isso lá no Evangelho. E aqui ele repete 7 vezes como alguém que quer atenção para a sua
voz. Então, o primeiro ponto e o ponto positivo é que Deus tem algo com você, irmão. Ele quer te salvar, Ele quer a sua igreja, Ele quer salvar a igreja. Ele quer que a igreja suba, Ele quer o bem da igreja, porque a igreja é dele, amém? Ele diz, edificarei a minha igreja, né? Em Mateus 16, edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo, então Ele tem muito zelo, e por Ele ter zelo, Ele te chama a atenção e fala, olha, ouça o que eu tenho para dizer para você. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o outro ponto que nos leva a pensar é o seguinte, se Ele chama a atenção tantas vezes assim, para nós darmos atenção à sua voz, isso quer dizer que não vai ser amenizado nada para a igreja, amém? Você lembra da passagem das 10 virgens, né? Mateus 25, se eu não me engano, das 10 virgens, ali a metade da igreja entra nas bodas do noivo, e a outra metade, loucas, né? Não entra. Então você vê, pela palavra de Deus e por essas exortações, olha, ouça o que eu tenho para te dizer, ouça o que eu tenho para te falar, que não vai ser amenizado nada para nós, amém? Não vai ser amenizado nada para mim e para você, se nós não estivermos debaixo dessa graça e dessa palavra de Deus, amém? Você é um filhinho muito querido de Deus, não é verdade? Mas se você não estiver na linha, meu irmão, azedou o pé do frango, como o pessoal diz lá em São Luís do Paraitinga. Amém? Então vamos seguir aí, olha. Então, essa exortação, você já pegou o seu filho, alguma vez que você foi discipliná-lo, e você sentou com ele assim, falou, olha aqui no meu olho, e aí vem todas as recomendações, toda a exortação, e você olha para ele e diz assim, você escutou o que eu disse? Já aconteceu isso com você? Às vezes eu pego o Rafa, pego a Sara, você me ouviu o que eu falei? É o que Deus está dizendo às igrejas. Só que eu e você somos pais, não é verdade? Carnais. E às vezes nós temos que fazer a nossa autoridade ser visível ali. Então você pega, olha no olho e chama a atenção e fala, você ouviu o que eu falei? Você entendeu o que eu disse? Só que Deus, Ele é um cavaleiro, Ele não precisa falar assim. Então, de uma forma linda, Ele diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E olha o que é lindo, pessoal, quando você exorta o seu filho, quando você exorta e disciplina o seu filho, geralmente você fala a respeito daquilo que ele causou, não é? E aí você fala assim, olha, eu sou seu pai, eu tenho autoridade para tirar o seu celular, eu tenho autoridade para tirar o seu videogame, eu tenho autoridade para deixar você de castigo no quarto, e até tomar uma varada. Isso não pode, né? Pode, varadinha, ô glória, é bem, se eu não morri, né? Vai com calma, irmão. Mas Deus, Ele não precisa disso. Então, com muita educação, Ele fala, filho, me ouça. E olha para você ver que em todas as cartas, vamos acompanhar rapidinho aí comigo, ó. Em todas as cartas Ele mostra a sua autoridade. Olha o primeiro, em Éfeso aí, ó, capítulo 2, primeiro versículo, a gente vai ler os primeiros versículos das cartas, tá? Em Éfeso, ó. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Agora olha o versículo 8. Aqui tudo ele está mostrando a sua autoridade. Ó, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto
e reviveu. Olha o versículo 12. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, é o que fala com vocês. Olha o versículo 18. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Olha o capítulo 3 aí, o primeiro versículo. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Olha o versículo 7. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Olha o versículo 14 do capítulo 3. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em todas essas cartas para a igreja, no primeiro verso, ele mostra a sua autoridade. Imagina, ele está dizendo assim, ó, aqui quem está falando é o Amém. Amém? Aqui quem está dizendo é o Amém. E no final ele fala assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você exorta o seu filho mostrando a sua autoridade. Deus, Ele exorta os seus filhos mostrando a tua autoridade. É como Ele dizendo, nos chamando a atenção, filho, não é qualquer um que está falando com você. Não é qualquer coisa que você está ouvindo. Não é em qualquer lugar que você está. Quem fala com você é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que te ama e quer te levar para o céu. Mas para isso, você tem que ouvir a sua voz. E é engraçado, irmãos, quando você para pensar nisso, você vai ver que quando ele está dizendo de ouvir, ele não está falando simplesmente de audição, porque qualquer um de nós, se não for surdo, ouve. Amém? Ouve. Aqui, nesse sentido que Deus está dizendo, é aquele que ouve, compreende, discerne e pratica e vive. Muitos de nós ouvimos muitas coisas, mas como diz o ditado, já ouviu sua mãe falar por aqui? Assim? Entra por aqui e sai por aqui. Agora, quando é o Zé da esquina que fala com você, irmão, tudo bem, pode entrar por aqui e sair por aqui. Mas quando é o Criador, quando é o Senhor, o Todo-Poderoso, não dá para não ter atenção. Quando Deus diz assim nas suas cartas, olha, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja, está falando, me dê atenção para que eu estou falando com você. Preste atenção naquilo que eu te digo. Você já falou com alguém olhando para o celular? Já? É bom? Hoje é o que mais acontece, né? É ruim, por quê? Aquela pessoa não está dando atenção. Quantas vezes marido e mulher aí você brigou com a sua esposa porque ela falou com você? Ela falou com você e você estava no celular, você e a hora que ela terminou, você entendeu? O que você disse mesmo? E aí o giraia sai no ar, né, e o pau come. É ou não é assim? Quando Deus fala, filho, ouça o que o Espírito está dizendo, ele fala, olha para mim, presta atenção nas minhas palavras, me dê atenção, e mais do que isso, deixe isso cair no seu coração, e que isso se torne uma prática de vida. É engraçado, irmãos, porque
Quando nós pensamos sobre isso, e ouvir, e em dar atenção, o problema não é apenas não dar atenção, é não dar valor. É não dar valor. Quando ele chama a atenção dessa forma, aquela igreja, aquelas igrejas, para nós, para hoje, para mim, é como, filho, como que você quer me ouvir, se você nem me procura? Como você quer me ouvir, se você nem se alimenta, se você nem me busca? Hoje, irmãos, é muito fácil o acesso à Bíblia. É ou não é? Tem pessoas que te dão de graça. Você compra aí, algumas por menos de R$10. Mas para isso aqui chegar até você, muito sangue foi derramado. Preço altíssimo, caríssimo. Hoje nós somos uma geração que temos acesso a isso. E Ele quer falar. Nós queremos ouvir. Mas muitas vezes não pagamos o preço de procurá-lo, de buscá-lo em Sua palavra. Quando Deus exorta as igrejas a ouvi-lo, é uma exortação para nós em parar para ouvir a Deus. Isso aqui já custou muito caro, irmãos. O que hoje eu e você temos de graça e às vezes deixamos em casa e às vezes nem damos tanto valor, já custou muito caro. Pessoas ansiavam por ter isso e quando conseguia, morriam, queimados. Muitos tradutores da palavra de Deus, queimados, eram julgados porque a igreja, olha, presta atenção, a igreja não queria que isso aqui chegasse aos membros. A igreja, entende? E hoje chegou. E hoje chegou. E está aqui comigo, está aqui com você. Mas muitas vezes nos falta valor. Então Deus fala assim, filho, se você tem ouvido, ouça. O que eu quero te dizer. Ouça o que eu quero te falar. Quantas vezes nós passamos dias, semanas, sem abrir a palavra do Senhor? Vamos ouvir o que, irmãos? Se é aqui que Ele fala. E Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. Mas, por nós sermos uma geração que temos um acesso muito fácil, não damos valor, não damos a atenção necessária. Isso aqui é um tesouro, irmão. É um tesouro. E você tem acesso, hoje tem no celular, você pega em qualquer lugar, mas precisa ser usado. A gente precisa absorver isso, porque queremos ouvir, discernir, praticar, mas para isso temos que valorizar. Não é só para ficar aberto no Salmo 91, juntando poeira. Amém? Mas é para comer, para se deliciar, para conhecer, para viver aquilo que Ele tem para nós. Então, por nós não valorizarmos, por ser fácil o acesso, muitas vezes não damos o devido valor. Deixa eu te falar, se isso aqui valesse $1.000, e você comprasse, como você trataria isso aqui? Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que nós dormimos no culto? Sabe por quê? Porque é de graça a entrada. É de graça a entrada e às vezes dormimos no espetáculo. Deixa eu te falar, quando você era do mundão lá, ia para a balada e pagava
R$ 200 na entrada? Hein? Você sentava lá para dormir? Fala para mim, irmão, se você não pulava até o sol raiar, se você não aprontava até o sol raiar. Mas é de graça a entrada, é fácil. Não tem ninguém te impedindo. Não tem perseguição, não tem nada. A igreja, você vem ao culto quando você quer. Então isso para você isso parece ser normal. Parece ser normal. Parece ser natural. Parece ser corriqueiro. Mas não é. Não é. Você é um privilegiado de entrar na casa do Senhor, de congregar com os santos, de ser o templo do Espírito Santo. Você é privilegiado, você foi escolhido pelo Senhor. E aí o que acontece? Por o ser humano acostumar com tudo na vida, ele se acostuma com o sobrenatural. Por ele não pagar, por quê? A Bíblia, qualquer um tem Bíblia. Na igreja, eu vou em qualquer igreja, eu entro qualquer hora. Então você é capaz, e eu sou capaz, de estar num culto e não prestar atenção em nada que foi dito, em pensar na comida que você vai comer depois, em pensar nos problemas lá em casa, em pensar no filme que você vai assistir, de cochilar, de cantar santo, 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 pensando no time de futebol. Olha para mim, presta atenção no que eu estou falando, ouça o que eu estou te dizendo, me dê atenção. Culto racional ao Senhor não pode ser só de corpo presente. Quem está comigo aí, aleluia? Culto racional ao Senhor não pode ser só de corpo presente, irmão. Você pode estar aqui e não estar aqui, e sabe qual é o problema? Tem um banquete e você está passando fome. Esse é o problema. Tem um banquete da presença do Senhor, da comunhão com os irmãos, da palavra de Deus, que é ministrada, dos louvores, que são entoados ao Senhor, e muitas vezes eu e você estamos de boca aberta. Então Deus fala assim: filho, você tem ouvidos? Ouça, me dê atenção. Me olha nos olhos, não me trate como qualquer coisa. É tão normal o sobrenatural para nós hoje, é tão normal, que nós somos capazes de estar num culto. Eita, primeiro dia de culto de santificação, é por quê? Porque os outros, irmãos, Deus vai limpar, nós vamos se arrepender, nós vamos pedir perdão, e vamos ter fome e sede dessa palavra e dar atenção, para que amanhã, meu irmão, só derramar, e depois só derramar, e é só a vontade do Senhor, amém? Então deixa, porque doeu aqui, se doer aí, é bom, porque Ele repreende e corrige quem Ele ama. Então nós somos capazes de estar num culto racional a Deus, e acessar a rede social, sem motivo, amém? Sem motivo. Imagina se isso fosse lá na velha aliança, no tabernáculo. Mas nós estamos no tempo da graça, então até com a graça eu e você nos acostumamos. Então de tempo em tempo o Senhor tem que falar: filho, eu não vou amenizar para você. Eu não vou amenizar para você. Ele não vai amenizar para mim porque eu sou pastor, porque eu sou um filho de Deus, não vai amenizar. Então Ele fala: aquele que tem ouvido,
ouça. Vamos seguir aí, por favor? Vamos discorrer nesse pensamento. Vai comigo, por favor, em João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Você tem a sua Bíblia preferida? Tem? Aí quando você pega outra Bíblia, fica difícil de abrir, fica assim com você também? 5:24. Olha por que você tem que ter atenção. Por que eu tenho que ter atenção? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, verão. Por que Deus quer atenção a respeito da sua palavra, a respeito do culto racional, a respeito daquilo que diz respeito ao reino dos céus? Porque é uma questão de vida ou morte. Quando nós falamos a respeito de salvação, não dá para ficar de boca aberta, não dá para ficar pensando na morte da bezerra. É a salvação da tua alma, é a salvação da minha alma, é a morte eterna da minha alma ou a salvação eterna da minha alma. Então eu não posso olhar para isso e não dar atenção, porque é o Evangelho de Jesus Cristo, é as boas notícias do Senhor para você. Não pode ser normal, não posso me acostumar, nos acostumamos, é normal, parece normal, mas é sobrenatural, é a salvação da minha vida, é a salvação da tua vida. E quem se salva? Quem ouvir. Quem ouvir se salvará. E o ouvir é só a audição que ele está falando? Claro que não. É ouvir, absorver, falar: Jesus, me ajuda a colocar em prática isso, me ajuda a viver isso. Amém? Vamos seguir aí? Existem ouvintes surdos, irmãos. Vamos lá comigo, Mateus 13:14. Mateus 13:14. Você lembra daquele texto? Não seja somente ouvinte, mas praticante. Quando nós apenas ouvimos, somos os ouvintes surdos. Aqueles que ouvem não fazem. Aqueles que audivelmente são normais, mas espiritualmente estão deficientes da audição. Isso está em Tiago 1:22, nós vamos lá em Mateus 13:14. Mateus 13:14. Acharam? Olha, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, e nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e nem se converta,
e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver e vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, olha aqui, nós somos bem-aventurados, felizes, porque isso foi nos revelado. Muitos gostariam de ter o que nós temos e não tiveram, de ver o que nós vimos e não viram. Mas você é bem-aventurado, você é feliz, porque está diante de você. Agora, esse povo ouviu e se fez surdo. Esse povo viu e se fez cego. Aí ele fala que é necessário ver e ouvir, vamos lá, versículo 15, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. O que é necessário então, é ouvir, cair em nosso coração, para que haja conversão, e venha a cura do Senhor. Isso é o que nós ouvimos colocar em prática. Não seja somente ouvinte, mas praticante, é colocar essas verdades, que eu e você conhecemos, dia após dia com o Senhor, culto após culto, em prática. Esses são aqueles que ouvem espiritualmente, e que sejamos nós, que seja eu e você, amém? Fala para quem está do seu lado aí, que seja eu e você, fala para ele. Vamos lá em Tiago 1,19, vamos lá um pouquinho para frente, ó. Tiago 1,19. A gente já está acabando, tá bom? Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você sabe, irmãos, que quando você se coloca numa posição de ouvir, você está colocando ali a sua submissão e humildade com aquele que fala. Quando você se coloca nessa posição, Senhor, fala comigo, eu quero te conhecer, eu quero te ouvir. Você está se submetendo. Quando você vai num curso, quando você está ali com um coração aberto para aprender. A sua posição é de submissão àquilo que está sendo falado, de humildade, porque você está ali para aprender. E Deus fala, filho, seja pronto para ouvir. Ou seja, tenha em você a humildade e a submissão com a minha palavra, com o meu senhorio. Se coloque numa posição de não ser somente ouvinte de audição, mas aquele que quer a atenção para colocar em prática na sua vida. Sabe, o apóstolo lhe disse que nós vamos despertar, que essa semana de santificação vai ser uma semana de despertar espiritualmente
para a vontade do Senhor. A pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, não é verdade? Sofremos ataques de todas as formas e muitas vezes tapamos os nossos ouvidos para a verdade de uma igreja forte, valente, que não se acovarda no tempo de guerra. Só que isso aconteceu conosco. Foi ou não foi assim? Isso aconteceu. E Deus começou a chacoalhejar. E a igreja começou a orar. Como assim? Nós somos essencial. Amém? Então, na outra fase, a igreja é essencial. Ela é essencial para esse mundo. Ela é essencial para esse tempo. Só que se eu não dar atenção a essa voz, se eu fingir que tudo isso é algo normal e corriqueiro na minha vida, como um sepulcro caiado, como alguém que vive, está morto, como alguém que pensa que está vivo, mas está morto. Porque não dei atenção àquilo que eu precisava dar atenção. Sou capaz, muitas vezes, de dar atenção a um filme, a um desenho, mais do que atenção à palavra de Deus e ao culto racional que é ministrado. Às vezes chegamos em nossas casas e se alguém perguntar para você, do que foi falado no culto? Você fala, o que foi falado no culto? Mas que versículo, ou do que vocês falaram? Amanhã, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em uma linguagem formal, você escutou o que eu disse? E é engraçado, irmãos, que em todas essas cartas, ele faz promessa, ele exorta, ele fala das qualidades, e no final ele fala, filho, me ouça. Eu não estou brincando, não é mentira, eu vou fazer acontecer, vai acontecer. Como um pai que pega o filho e dá aquele chacoalhão. Você crê que vai acontecer, irmãos? Então, em nome de Jesus, toda vez que você entrar por essas portas, não vai ser algo corriqueiro e nem pesado na sua vida. Toda vez que você pegar a sua palavra, vai ser como você estivesse pegando um tesouro. Toda vez que você lê um versículo, vai ser como se você estivesse descobrindo um tesouro escondido. Toda vez que um irmão te der a paz do Senhor, você vai ver que aquilo é sobrenatural. Toda vez que alguém te pedir perdão, você vai entender que você é igreja. Não vai ser mais corriqueiro. Sua palavra vai ser como uma espada afiada, que penetra, que divide, que separa. E assim, meus irmãos, nós vamos poder viver todo esse despertar que Deus tem para nós. Porque é um tempo de despertar, é um tempo da igreja acordar. Só que para isso,
das 7 cartas, 5, ele fala sobre arrependimento. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. E o meu arrependimento hoje é ter tratado isso aqui, como um livro normal. O meu arrependimento hoje é de ter entrado por aquela porta de qualquer forma, de qualquer jeito. O meu arrependimento hoje é de sentar numa cadeira e nem saber do que está sendo dito, é de estar sendo feito um louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eu sou capaz de falar de assuntos seculares naquele momento. Eu preciso me arrepender, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar e falar: Senhor, eu quero levar a sério. Ah, mas eu levo, pastor, eu quero levar mais a sério. Mas eu levo muito a sério, eu quero levar muito, 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 como diz o meu filho, a sério. Amém? Porque não é normal. E eu quero ouvir aquilo que Ele tem para mim. E aí eu finalizo isso te dizendo, o que Ele tem falado para você, que tem entrado por um ouvido e saído pelo outro. O que Ele tem batido todo dia na sua porta lá, e você tem negado, deixado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar por ela e juntos cearemos. O que Ele tem batido, meu irmão, o que Ele tem falado, e você tem negligenciado, e você tem deixado para amanhã. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, e você tem endurecido o seu coração, tem falado a você. Vai lá comigo, Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Lembrei desse versículo 3:7, olha. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião no dia da provação no deserto. Assim como naqueles dias, meu irmão, é assim hoje. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, está falando a você, não seja duro, não seja teimoso. Não é qualquer um que está falando, é o Espírito Santo. Então não endureça o seu coração, se renda à sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ah, pastor, mas vai doer isso que Ele está me pedindo, eu gosto muito de fazer isso, não é fácil eu deixar. Se esforce, dê o primeiro passo, vá adiante, tem um Deus com você, tem um Senhor com você na sua vida, Ele vai te capacitar, porque você entende que é da vontade do Pai, que você faça a vontade dEle. Então se é da vontade dEle que você cumpra a vontade, tudo isso vai ser derramado sobre você, tudo isso vai ser derramado sobre mim, toda a força necessária para ouvir e obedecer a sua voz, é da vontade do Senhor. Ele ama a igreja, Ele ama a igreja é dEle. Então me dê atenção, que eu vou te ajudar. Ele diz que os seus ouvidos não estão tampados, nem as suas mãos encolhidas. Qual é a tua dificuldade, qual é a tua fraqueza? O que Ele tem te ensinado, você não tem colocado em prática? Hoje, Senhor, me ajuda, socorro, eu quero viver, eu quero vencer, eu quero praticar.
Amém? Quero estar chamando o Ministério de Louvor, por favor. Amém, irmãos? Ele nos capacitará a fazer o seu querer. E o seu querer para nós essa noite, ouça a minha voz. Não só com os seus ouvidos físicos, mas com os seus ouvidos espirituais, que te levam ao ponto de viver e praticar a minha palavra. Não seja um ouvinte surdo. Jesus, ele disse, na parábola do semeador, o reino dos céus é semelhante a um homem que ouve a minha voz, põe e coloca em prática. Ele é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha, porque ele ouve e pratica. E o despertar para mim e para você, nessa noite, meu irmão, tem mais alguns dias aí de muita unção, amém? Amém? E nós vamos entrar, amanhã eu ainda estou aqui, amanhã eu venho no culto, nós vamos entrar, Senhor, fala comigo, eu estou com fome, eu estou com sede, e na hora da adoração, meu irmão, você não vai deixar nada te incomodar, sabe por quê? Porque o tempo é propício para isso. Você imagina que espiritualmente, olha, pensa comigo, agora, nesse momento, espiritualmente, como estariam os céus do Brasil? A bagunça já tinha começado, os blocos já estavam saindo, a imoralidade já estava sendo vivida, aquele nojo. Só que não tem hoje, não vai ter amanhã, mas igreja tem. O Deus dessa festa não vai ser adorado nesses dias. Como seria? Como seria? Mas o Deus de Israel será adorado de forma diferente, porque agora é hora da igreja atacar. Atacar em adoração, atacar em fala comigo, atacar em eu quero viver o que o Senhor fala, me ajuda a te ouvir e praticar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem um texto muito lindo em Amós. O contexto ele não é tão bom, mas aquele versículo em si, ele me chama muita atenção. Ele diz assim, vão vir dias que eu vou trazer fome sobre a terra, mas não é fome de comida e nem sede de água, mas é fome de ouvir a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, é hora dos seus ouvidos ser famintos. Fala para ele. Nós vamos estar adorando ao Senhor, amém? Adorando ao Senhor, como uma igreja que ataca em um tempo que esse Deus não vai receber adoração, que esse Deus da carne, esse Deus da bagunça, com D minúsculo, não vai receber adoração, mas você vai dar a sua adoração ao Deus da sua vida, que morreu na cruz por você, que te salvou. Nós vamos dar essa adoração digna a Ele nesse momento. Depois nós vamos orar, pedindo perdão e falando, Senhor, isso aqui nunca mais vai ser qualquer coisa para mim. A igreja nunca mais vai ser qualquer coisa, os meus irmãos nunca mais vão ser qualquer coisa.
que não estamos te ouvindo. Espírito Santo, amoleça os nossos corações. Aquilo que não estamos te ouvindo. Se Ele está te mostrando algo, meu irmão, se arrepende agora, peça perdão agora, e fala: me ajuda porque eu quero praticar, me ajuda porque eu não quero ser somente um ouvinte, me ajuda. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor Jesus. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor Jesus. Se o Senhor tem nos dito que esse é um tempo do seu mover, é um tempo de despertar, é um tempo de levantar, é um tempo de acordar para as coisas pertinentes ao reino, faça isso a partir de agora. A partir de hoje, em mim, em nós, em nossas vidas, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que o Senhor é forte e poderoso, nós sabemos que a igreja está na tua destra, e nós queremos ser movidos por ela, levantado por ela, pela sua destra. Espírito Santo, nos faz ouvir a sua voz, que clama através do perdido, que clama através do faminto, que clama através daquele que se afastou dos seus caminhos. Me dê ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Me dê ouvidos para ouvir o ide e pregai o Evangelho. Me dê ouvidos. Me dê ouvidos para ouvir que sou um filho de Deus, o embaixador do seu reino, uma propriedade exclusiva sua. Me dê ouvidos para ouvir que somos sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nos dê ouvido para ouvir que as nossas orações alcançam os céus dos céus e tocam o teu trono. Nos dá ouvidos para ouvir que somos fortes, valentes nas batalhas, Senhor, que não vamos nos acovardar diante de um vírus, que não vamos nos acovardar diante de uma pandemia. Nos dê ouvidos para ouvir que somos seus, totalmente seus, totalmente, exclusivamente seus, Senhor Jesus. Nos toque, nos faça te ouvir, nos faça praticar, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos que nesse tempo sentiremos fome, fome e sede da tua palavra, fome e sede de te adorar nos cultos, vontade de estar com os irmãos, vontade de ajudar, vontade de compartilhar, vontade de nos submeter, de nos sermos humildes, de sermos servos, de sermos gratos a tudo que o Senhor tem feito, satisfeitos com a salvação, satisfeitos com a cruz,
satisfeitos em te seguir, amado, em te seguir. O melhor foi nos dado, o teu evangelho. Então não nos deixe parados, mova-nos ao centro da tua vontade, mova-nos ao centro do teu querer. Essa palavra é a nossa espada, essa palavra é a nossa espada. Os louvores são a nossa arma, Senhor. Nós vamos nessa força, na força do seu poder nós vamos. E se temos que despertar, faça isso em nós agora, hoje, Senhor. Aviva-nos, 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 aviva a tua obra em meio aos anos, aviva a tua obra em meio aos anos, aviva-nos, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória. Te damos todo o louvor. Que a minha atenção seja tua. Na hora que o Senhor requer ela de mim. Te agradecemos, te agradecemos. Porque muitos profetas queriam ver o que nós vemos e ouvir o que nós ouvimos. E somos essa geração. A geração, Pai, foi alcançada pelo teu evangelho. E hoje o Senhor mora em nós. Somos mais bem-aventurados ainda. Então não nos deixe de qualquer forma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Deus, e já profetizamos que esses dias serão dias do derramar da sua glória, do despertar, de nos avivar, porque a seara é grande, os campos estão brancos, e nós queremos ser os ceifeiros, que vamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos, envia-nos a fazer a tua vontade, a ouvir a tua voz e praticar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.